E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube, seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje aqui na Câmara Municipal em Bariri para bater um papo com o vereador Pastor Edi Carlos sobre alguns assuntos. Nós temos vários a serem tratados aqui hoje. A gente vai bater esse papo com ele sobre esses diversos assuntos. Só arrumar aqui o cabelo aqui. A gente está trabalhando tanto, não dá nem tempo para pentear o cabelo, viu, pastor? Tá assim a coisa, viu? Tudo bem, pastor? Bom dia. Bom dia, satisfação muito grande estar aqui falando com vocês. Obrigado, Diego, por abrir esse espaço, né, da gente fazer essa gestão política, né, do nosso mandato, do nosso trabalho. Essa é a nossa função, né, todo fator político envolvendo a cidade, nós precisamos estar atuando de várias formas, e uma delas também é prestando informação, respondendo aquilo, pelo menos esclarecimentos para a população, que a população merece. Vamos lá, pastor, rapidamente, porque nós temos vários assuntos a tratar, o tempo infelizmente é curto. Começando a respeito da questão da calçada, nós tivemos há um tempo atrás com o senhor lá naquela calçada da Domingos Libonati, mostrando o problema. Voltamos lá depois com o superintendente do Saemba, o Edinho, que apontou os culpados nesse caso, e nesse caso ficou muito claro que os culpados por aquela situação lá, daquele jeito, é a administração anterior, né, através do prefeito, também do assessor de gabinete, e eu estou voltando aqui para falar com o senhor sobre isso. O que o senhor vai fazer a partir de então? Porque pelo que ficou meio claro ali, houve uma manobra para que o Saemba tivesse que, por obrigação, fazer aquele trecho, que é um trecho relativamente caro de ser feito. Bom, Diego, nós temos algumas questões. Eu também tomei conhecimento a partir do momento que eu fui atrás. Então, não sabia de todas essas questões. Então, a primeira delas, é aquela, resolver o problema da população. A população precisa que a calçada seja feita. Quer dizer, independente de em qual mandato fizeram os erros, é o que está atual que tem que resolver para a gente. Ele está lá para resolver essa questão da calçada. Então, o Edinho já está acordado, que é o quê? Tem um prazo determinado pelo DR, e ele vai cumprir esse prazo, então, breve, a calçada vai ser refeita novamente e devolvido isso para a população, que a população merece. Este é um ponto. Ao analisar a documentação e perceber que realmente dá indícios de uma manobra, porque foi revogado um artigo para benefício de uma família, eu quero deixar bem claro o seguinte: a família fez o papel dela. Pediu serviço, quero serviço, tem como fazer esse serviço, então vamos deixar claro que a família não cometeu nenhuma irregularidade. Foi a família que pediu, mas aí a parte executiva é que daí pode ser, realmente ter incorrido em alguns erros. A partir do momento que eu tive acesso a isso, se eu não tivesse acesso, não saberia de nada. A partir do momento que eu tive acesso, o que eu fiz? Eu fiz um requerimento ao Saemba, e o Saemba vai remeter toda essa documentação para mim. Eu vou analisar a documentação e a ideia é remeter, por exemplo, o vereador, ele descobre alguma coisa irregular. Acaba aqui o papel do vereador de investigação, sim, de fiscalização, sim, mas aí ele precisa dar continuidade, porque senão eu vou deixar de cumprir o meu papel. Então, a partir do momento que eu pegar essa documentação em mãos, é claro que eu vou remeter isso para que o Ministério Público avalie se a decisão de revogar um artigo para execução de uma obra, ela não incorreria em uma improbidade, ou quais seria o que a pessoa que cometeu esses erros, o que ele deve fazer agora. Quer dizer, o ônus, né? O ônus fica com o poder público, a população é que paga, ou quem cometeu os erros é que deveriam pagar. Então, a minha parte é: calçada tem que ser feita, documentação em mãos, remeter ao Ministério Público, e eu quero ouvir essa resposta do Ministério Público a partir do momento que eu tiver a documentação em mãos. Na sua opinião, houve favorecimento proposital nesse caso aí, Edi Carlos? Ou seja, diante da dificuldade de o Saemba fazer devido à questão legal, ou seja, de lei, teve que se fazer a revogação de um artigo para que o Saemba fosse obrigado a fazer. Houve um favorecimento proposital nesse caso aí? Olhando friamente na letra, Diego, dá indício de favorecimento, porque a obra não poderia ser feita porque um artigo impedia de fazer a obra. Então é bom que a população entenda o quê? O que o decreto dizia? Todo prolongamento de rede, fora daquele que já é feito pelo poder público, todo prolongamento deve ser pago pela pessoa que está pedindo o prolongamento. Então existia um artigo que impedia de fazer o prolongamento, porque o prolongamento é um serviço privado, é um serviço particular. A rede vem até aqui,
Se você quiser que chegue até a sua propriedade, como é um prolongamento, não faz parte, vamos supor, do serviço que deveria ser prestado pelo SAEMBA, então esse prolongamento tem que ser pago pelo privado, pela pessoa que está pedindo, particular. Então, se existe um decreto que tem um artigo que impede isso, o SAEMBA disse o seguinte: não dá para mim fazer, o valor da obra fica em X. Então, quando você revoga esse artigo, dá a entender que você revogou o artigo com o objetivo de atender especificamente ou exclusivamente aquela situação. Não foi uma situação que foi para a coletividade, foi uma situação que foi para o particular. O meu entendimento é que isso é uma ação errada, é irregular, é uma improbidade. Você usar de revogar um artigo para atender exclusivamente uma pessoa. Mas a parte do vereador, ela encerra aqui. A partir daqui, eu tenho que remeter a uma autoridade que está acima de mim para julgar se isso realmente foi uma improbidade ou não, ou qual irregularidade, ou quem deveria pagar. Então, o vereador não tem força para ir além disso daqui. Mas deixar isso de lado, não remeter ao Ministério Público ou às autoridades competentes acima da gente, aí realmente eu estaria deixando de fazer o meu papel. E outra coisa também que envolve nesse caso aí é a questão do valor do serviço, né? Se fosse um valor até relativamente baixo, mesmo sendo um favorecimento, né, tendo o entendimento que foi um favorecimento, ainda assim daria para se relevar. Mas é um valor, segundo o Edinho, de aproximadamente R$70 mil, que deveria ser pago pelo particular, porque foi o único favorecido, e na verdade foi pago por todo mundo. Foi feito um rateio aí pela população, já que o SAEMBA é quem está pagando isso, né, pastor? Essa que é a questão principal. Mas mesmo que o valor fosse baixo, Diego, se tem um decreto, se tem uma lei que impede que seja feito isso, é para proteger justamente a população, para que a gente não atenda privilegiados. Qual é o pobre que precisa de uma extensão de uma rede? Qual é a pessoa humilde que precisa de uma extensão de rede? Normalmente não precisa, porque eles estão nos bairros populares. Nós temos que pensar a política a partir de atender os mais necessitados. Nesse caso, a lei já tinha um dispositivo para impedir que a prefeitura começasse a trabalhar para quem tem mais condições. E nesse caso, prolongamentos é para quem tem um sítio, prolongamentos é para quem tem uma propriedade maior, prolongamentos é para quem tem um poder aquisitivo maior. Então, nós não faremos prolongamentos. Se a lei determina que é incumbência do SAEMBA, da prefeitura, fazer os prolongamentos, está tudo bem. A questão é que foi revogado um artigo para fazer um prolongamento. Então, para mim, há uma irregularidade. No mínimo, há uma irregularidade. É improbidade administrativa? Esses mais de R$40 mil que foi pago na obra já feita, e esses mais de 30 mil que serão usados agora para a execução da calçada, são mais de R$70 mil. Não poderia a gente estar servindo para ter um outro benefício, a falta de água? Será que não poderia ter servido também para melhorar um poço, limpar um poço, uma bomba? Nós temos que pensar tudo isso. Hoje falta bomba nas estações elevatórias, hoje a gente tem dificuldade de água. Então, cada recurso que o SAEMBA usa para fazer um serviço particular, a população tem que entender que está deixando de fazer o serviço coletivo. Então, cada real, cada centavo que eu emprego para a execução de um serviço privado, eu deixo faltar no serviço coletivo. E aí a gente vê como que anda a situação nossa de água, como que anda a estação elevatória de esgoto, quer dizer, está realmente um caos o SAEMBA, talvez justamente por esse tipo de atitude, e isso a gente tem que encerrar. Se eu não faço a minha parte, pode permitir que outros continuem fazendo. Então, a gente tem que entender o seguinte: serviço do SAEMBA, serviço da prefeitura é para a coletividade. Serviços particulares realmente devem ser pagos. Vale lembrar também que quem autorizou essa mudança, né, quem autorizou que o SAEMBA gastasse praticamente R$70 mil para fazer o serviço para uma solicitação apenas, né, para favorecer uma residência apenas, foi o ex-prefeito Neto Leone, a pedido do assessor de gabinete o então assessor de gabinete, o Olavo Gomes Nunes. Então, o assessor orientou que o prefeito fizesse isso, o prefeito fez a revogação e aí o SAEMBA foi obrigado a pagar essa extensão aí, que custou aos cofres públicos em torno de R$70 mil. Aliás, Edi Carlos, levando em consideração que o ex-prefeito pertence ao partido que você pertence, inclusive é presidente desse partido, você acha que isso pode impedir que você consiga investigar ou tocar em frente esse tipo de investigação? Eu acho que eu tenho uma liberdade muito grande. Aliás, eu gostaria de deixar bem claro
para a população que até esse exato momento, e não acredito que eu receba nenhum tipo de rechaçação, nenhum tipo de perseguição. Eu tenho tido total liberdade para exercer o meu mandato. E eu não acredito que eu vá ter esse tipo de perseguição ou esse tipo de pressão, até porque eu não estou fazendo nada além do que cumprir o meu papel. Eu estaria pecando com a população se eu não desse continuidade no que eu comecei a mexer. Quer dizer, a população pediu para mim ver uma situação, a situação é muito mais complexa do que eu imaginei que seria, e não é por causa disso que eu vou deixar de fazer. Mas eu repito, até o exato momento, nenhum membro do partido, nenhum membro do grupo político ao qual eu pertenço, ninguém, até esse momento, me enviou mensagem, fez pressão ou nenhum tipo de perseguição em cima do mandato que eu estou exercendo. Então, eu não acredito que vá ter, até porque, mesmo que tivesse, e eu tivesse que optar entre fazer o que é certo e defender o grupo, você pode ter certeza que eu preciso fazer o que é correto, pela minha conduta, pelo meu caráter, pelo aquilo que eu represento, pelo aquilo que eu passo para a população. Então, não dá para... Essa medida foi uma medida que, de repente, é para proteger algumas pessoas. Foi a mudança, a revogação de um artigo de um decreto para beneficiar uma pessoa. Se eu usar do mesmo expediente, eu não estarei fazendo nada diferente do que eles fizeram. Aliás, falando em grupo político, em partido político, de Carlos, é importante ressaltar que você hoje, filiado ao PSDB, o Neto Leone, que é o ex-prefeito, é o presidente do PSDB, ele é assessor de um deputado, inclusive, que não pertence ao PSDB, e muito provavelmente nas próximas eleições para deputados, as proporcionais aí, deve fazer campanha e pedir voto. Você acha que isso configura uma infidelidade partidária, ou seja, apoiar um deputado que não seja do partido que você pertence? Olha, dentro do partido nosso, dentro do nosso regimento, não tem explícito nada que impeça, por exemplo, um membro do partido, porque hoje o Neto é presidente do partido, mas ele também é membro do partido, nada que impeça de trabalhar para um outro deputado, no caso, o Neto, assessor de um outro deputado, então não tem nada dentro do partido que o impeça. Na verdade, a nossa legislação ela é tão bagunçada que a pessoa pode ser presidente de 2 partidos, para você ver o absurdo que é. Então, se tratando de questões partidárias, eu não vejo nenhuma implicação nesse sentido. Na verdade, Diego, eu gosto de pensar mais no sentido seguinte, o que esse deputado fez, se fez, trouxe só uma emenda, o importante é o que o deputado vai fazer. Estas questões, talvez quem possa criar um pouquinho mais de dificuldade, são os deputados do PSDB, que quando se candidatarem automaticamente, pelo vulto político que o Neto representa, vai vir atrás do Neto. Então, a partir do momento que eles vierem atrás do Neto, então esses deputados podem se sentir, por exemplo, deixados para trás, ou você vai trabalhar para outra legenda e não para a nossa. Então, essa é uma questão mais no campo político. Nada que impeça legalmente o Neto de exercer tanto a assessoria como trabalhar. Agora, dentro do partido, são os próprios deputados que, de repente, vai se sentir prejudicados. Avançando com os assuntos, de Carlos, você faz parte da comissão que hoje acompanha os trabalhos da Santa Casa, né? Então a gente já vai entrar nesse assunto da Santa Casa hoje, assunto que foi muito discutido, inclusive com suspeita de caixa 2, de andamento das questões, enfim, muita coisa está sendo ventilada a respeito de possíveis ou supostas irregularidades relacionadas à Santa Casa. Você faz parte dessa comissão, como eu disse, que acompanha todos os trabalhos por lá. O que vocês já viram, o que vocês já solicitaram, o que tem de verdade nessa história e de mentira? Bom, Diego, com relação à comissão, é importante a gente ressaltar que a comissão ela não é nem uma CEI, nem uma CPI. Então, nós não criamos uma comissão para apurar crimes da Santa Casa ou desvios de verba da Santa Casa, e não que essa comissão não o possa fazer. O objetivo era, primeiro, distensionar a relação de Santa Casa e Câmara, que estava muito tensionado. Era muito ataque, por exemplo, da Câmara à Santa Casa, então a gente queria criar um ambiente, uma ponte, que pudesse nos conectar Santa Casa com a Câmara. E o que a gente fez? Criamos essa comissão para acompanhar e descobrir por que a Santa Casa não funciona, por que a Santa Casa vai mal das pernas, por que sempre está fechando em déficit. Além disso, por que os serviços não são executados? Então, essa comissão, junto com o gestor, que hoje está lá, gestor geral, que é o Dr. Moser, nós avançamos bastante. Nós descobrimos sobre a questão dos pacotinhos, as cirurgias eletivas, nós descobrimos que tinha médico trabalhando na Santa Casa e também era funcionário da prefeitura, que os horários não batiam, quer dizer, estava recebendo de 2 lugares e trabalhando em apenas um. Nós descobrimos, por exemplo, que os plantões à distância
eram médicos que eram plantão em disponibilidade, mas que estavam trabalhando em outros hospitais, quer dizer, isso não pode. A gente descobriu também uma série de coisas. A Santa Casa não tem protocolos, não tem procedimentos operacional padrão. Então, uma série de fatores que nós vamos fazer um relatório e apresentar para a população todas as coisas que nós enxergamos na Santa Casa. E também fazer sugestões para que a Santa Casa venha se adequar para que, primeiro, a população tenha o serviço. Quer dizer, se o SUS paga, se a Prefeitura paga, então é necessário que a Santa Casa, primeiro, devolva o serviço que ela se comprometeu a realizar. Então, eu acho que, nessa condição, a comissão foi fundamental. Tá? Com relação à Caixa 2, as únicas informações que nós temos, elas são preliminares. São as falas do vereador Ricardo Prearo e do vereador Leandro Gonzalez. Além disso, nós não temos mais nenhuma informação. Então, para nós aqui, para a Câmara ou para a comissão, não veio denunciante, não veio nenhum documento, nenhuma orientação tipo, está saindo dessa empresa e indo para este profissional. Então, nós não temos nada além disso. Você acha que eles blefaram? Eu não sei se eles blefaram, porque, para mim, eu sempre digo, nós não estamos falando de pessoas que não conhecem, nós estamos falando de dois advogados que, teoricamente, já estão no terceiro, no segundo mandato, sabe como funciona, então a responsabilidade hoje cai nas costas dele. O Ministério Público foi acionado? O Ministério Público foi acionado com relação à prestação de conta. Aliás, Diego, hoje mesmo, eu fiz uma petição, né, seguindo a orientação do Dr. Nelson, que é o promotor, tive uma audiência com ele ontem, falei de todos os assuntos, inclusive com relação à denúncia de Caixa 2, qual que seria o procedimento. Ele me orientou que a comissão fizesse uma petição para a promotoria, para tudo que a promotoria fosse trazendo de novidade com relação à prestação de conta, que remetesse para a comissão, até porque nós precisamos dar uma resposta para a população. Quer dizer, a responsabilidade de dizer sobre o Caixa 2, é claro que foram o vereador Leandro, o vereador Ricardo, mas eu entendo que a Câmara precisa dar uma resposta para a população, se tem ou se não tem. Essa é uma responsabilidade que eu não posso fugir. Então, apesar dos vereadores falar, apesar de pesar sobre eles a questão de provar, a Câmara não pode simplesmente deixar passar. Esse é um assunto que nós vamos a fundo. Nós precisamos dizer para a população se tem ou se não tem. Pelo que você levantou até agora, tem ou não tem? Pelo que a gente levantou, nós temos 2 prestações de contas aqui na casa. Então, são praticamente 1000 folhas. A Santa Casa remeteu para a Câmara as prestações de contas. Avaliando, por exemplo, a prestação de contas que está na Câmara, eu já dei uma vasculhada nos documentos, porque eu faço questão disso. Tá, Diego? Não sei se outro vereador veio pegar as prestações de conta que estão aqui. Porque as prestações de conta que foram enviadas para a promotoria, elas também estão aqui. Elas foram protocoladas na última sessão. Essa semana eu já andei vasculhando. Apesar de não ser técnico na área, então, aparentemente, você não vê indícios. Eu não vi irregularidade nas 2 prestações de conta, que fique claro, Diego, nem na de janeiro e nem na de fevereiro. Agora, Caixa 2, em que área? Quem está ganhando? Para quem está indo? Se tem Caixa 2, tem superfaturamento de nota. Quem está vendendo produto mais caro? Quer dizer, quando eu falo de Caixa 2, eu estou colocando quem como corrupto, ou quem está fazendo desvio, quem mexe com dinheiro. Quem são os responsáveis por mexer com o dinheiro na Santa Casa? Gestor geral, Moser. Gestor administrativo, Rodrigo Zanuto. Gestor financeiro, Ivan Colacite. Ivan Colacite é uma pessoa que trabalha na administração pública há mais de 30 anos. Quer dizer, uma pessoa que é o gestor financeiro, é quem assina os cheques. Então, quer dizer, isso está passando pela mão dele, isso está passando pela mão do Rodrigo, isso está passando pela mão do Moser. Então, automaticamente, nesse momento, não foi nos apresentado e não foi nos dado nada que mostre, de fato, que existe Caixa 2. Agora, eu afirmo para a população, quer dizer, eu quero deixar essa certeza para a população. Nós precisamos dar uma resposta para eles. Se tem ou se não tem. Há indícios, tá? Então, agora nós precisamos saber se tem Caixa 2 ou se não tem. E aí é claro que a promotoria entrando nessa questão para ver
a questão da prestação de conta, nós vamos ter uma resposta e aí a gente vai saber se tinha ou se não tinha. Mas até o momento, Diego, não tem, não foi nos apresentado nada com relação ao Caixa 2. Esses vereadores não trouxeram nada aqui para a Câmara, então, de documentação, de papéis que pudessem comprovar, para vocês, pelo menos, essa argumentação? Não, até o momento não tem um documento, não tem um denunciante. Então, nós estamos, até o momento, com a palavra que há indícios. Então, tanto o vereador Ricardo como o vereador Leandro falou o seguinte, há indícios. Parou aí. Para nós, aqui na Câmara, não tem um documento dizendo, foi aqui, pode ser ali. Não tem um denunciante. Quem denunciou? Nós não sabemos. Então, nós não temos nada. Então, a partir disso é que eu tenho preocupação. É aqui que mora a minha preocupação. Quando nós, depois que a gente disse que pode ter Caixa 2, muitas pessoas já acreditam que tem Caixa 2. E você não vai fazer mais a cabeça dessas pessoas. E aí é que eu tenho uma preocupação, Diego, porque é o seguinte, depois que você fala que existe Caixa 2, a população, muitas pessoas, já perdem a vontade de ajudar a Santa Casa. Então, a minha preocupação é nesse ponto. Qual o momento certo de falar que tinha Caixa 2? Foram irresponsáveis ao falar dessa forma, pastor? Eu não vou dizer da irresponsabilidade, Diego, porque, de repente, o vereador Ricardo e o vereador Leandro, eles vão trazer fatos, eles vão trazer provas. Então, a partir do momento que eles falaram, traz provas, mostra para a população, então, se eu falar que eles foram irresponsáveis, aí é eu que vou estar sendo irresponsáveis. Eu poderia, no âmbito político, dar a minha opinião e dizer que houve uma precipitação. Por quê? Ao ter ciência que existe isso, vamos atrás, vamos averiguar, e a partir do momento que a gente tem a certeza, esse foi o meu discurso de posse. Então, por exemplo, nem o vereador Leandro ou qualquer outro vereador vai poder ter um estranhamento na minha fala. Na minha fala da posse, eu fui bem certeiro neste ponto. Não vamos acusar sem ter prova. E esse Caixa 2, até o momento, não tem uma prova. Então, é muito arriscado, porque quantas pessoas... A classe política, Diego, ela já é uma classe que as pessoas não botam muita fé. A Santa Casa já vinha mal das pernas. Então, automaticamente, qualquer coisa que você falar de uma pessoa que já é mal falada, as pessoas vão acreditar. Então, se você tem um cidadão que ele rouba, cidadão que é acostumado a roubar, acostumado a cometer delitos, e aí você fala o seguinte, mesmo que não foi ele, e você fala, fulano de tal roubou. Aí o que você vai pensar? Isso é normal dele mesmo, ele rouba mesmo. Mas eu não provei que ele roubou. Então, mesmo que esse cidadão seja uma pessoa acostumada a roubar, eu não posso acusar ele de ter roubado qualquer coisa se eu não tiver prova. Então, é aqui que é aqui que eu fico preocupado. E aí é uma preocupação com o quê? Com o andamento da Santa Casa. E isso não significa que nós não vamos entrar, não significa que se não for apresentado para a gente prova, que nós não vamos em cima, não significa que se a gente descobrir alguma coisa, nós não vamos remeter ao Ministério Público ou à Polícia Civil. Então, para mim, este é o caminho. Se alguém faz uma denúncia para mim, eu vou atrás. Se eu descobrir e for comprovado, aí eu falo para a população. Porque se eu falar, e mesmo que eu não conseguir comprovar, já está feito o estrago, porque muitas pessoas vão deixar de acreditar, porque já não acreditavam. Ainda falando em Santa Casa, pastor, recentemente foi feita a aprovação do repasse já tradicional para a Santa Casa, de em torno de R$400 mil, e depois disso a aprovação de um repasse extra, né, de em torno de R$210 mil mensais, ou seja, vai em torno de R$600 mil por parte da Prefeitura para a Santa Casa por mês. Isso é um voto de confiança da Câmara para com o trabalho que é desenvolvido na Santa Casa? É uma confiança de que o trabalho está sendo prestado é um trabalho honesto ou é uma isca para ver se vai dar certo ou não? Eu acho que a gente está vendo tudo o que está acontecendo na Santa Casa. Eu vou na Santa Casa 3 vezes por semana. Eu não sou um vereador, Diego, que eu fico no WhatsApp vendo o que está acontecendo. Eu vou em loco. Eu vou 3 vezes por semana na Santa Casa. Eu já conversei com funcionário, ex-funcionário, com médico novo, com médico que já estava lá. Eu já ando conversando com todas as pessoas. O ambiente, como que está. Desconfiança? Vai ter desconfiança sempre, até que a Santa Casa prove que realmente está trabalhando certinho. Mas, aparentemente, andando, você percebe que há uma mudança no ar. Nós já tivemos 18 procedimentos cirúrgicos, tanto de emergência como de prioridade.
Nós tivemos tumores tirados de pessoas que estavam indo na Santa Casa há 6 anos e não conseguia. Apendicite, vesícula. Então, uma série de cirurgias que a gente não via acontecer isso. Então, de repente, começou a acontecer. A gente tem médico na Santa Casa, você vai na emergência, até essa verba que nós aprovamos, é para que a sala do Covid, especificamente, a unidade semi-intensiva, ela tenha médico 24 horas. Ela nunca teve médico. Era uma sala semi-intensiva que era conduzida pelos enfermeiros e pelos médicos à distância. Quer dizer, um paciente tem uma gravidade na sua situação, o médico está lá do outro lado. É o enfermeiro que fica responsável por aquela situação. Claro que não. A responsabilidade tem que ser do médico. Então, a gente vê o quê? Hoje tem um médico ali presente. Nós temos uma médica, essa verba que foi aprovada, um médico para atender especificamente, para visitar os pacientes de Covid e depois reportar para os familiares como está a situação. Então, isso não existia. Então, tem uma série de coisas que a gente percebe que precisava mudar. É essa equipe que vai tocar? Não sei. Mas, do jeito que estava, dava para continuar? Não. Então, quem estava lá antes não servia. Vamos ver se quem está aqui serve? Se não servir, a gente troca. Agora, eu não posso levantar um fator político para dizer que quem estava antes é que merecia estar lá, porque a população não queria aquilo. Eu fiz campanha, eu ouvi da população que da maneira que a Santa Casa estava, ela não podia continuar. Então, como que eu posso hoje vir aqui na Câmara e falar bem de quem estava lá antes? Se toda a população estava falando mal. E falando mal de gestão. E também, Diego, porque às vezes chegava, não tinha médico no plantão, tratado de qualquer jeito. A Santa Casa é uma casa, Diego, que parece que o gato saiu e os ratos fizeram a festa. E quando eu digo rato, não é no sentido de roubar. É no sentido da bagunça, é de não ter procedimento padrão, é de você não olhar dentro de uma entidade onde tem equipamentos e mecanismos de controle. Se você pedir isso, não tem. Então, automaticamente, a Santa Casa não estava bem. Então, nós precisamos deixar isso muito claro e pontuado para a população. Da maneira que estava, não poderia continuar. Quem veio para tentar mudar. Nós, vereadores, precisamos, ao mesmo tempo que a gente dá as verbas, que é o voto de confiança, depois cobrar o plano de trabalho. Porque o meu papel, Diego, eu aprovo a lei baseado no plano de trabalho. Então, a primeira coisa que eu quero cobrar é o plano de trabalho. Tem os médicos, tem os enfermeiros, os medicamentos que vocês falaram que esse dinheiro ia ser suficiente para comprar. A população está sendo bem atendida. Os médicos que estão em disponibilidade estão mesmo a 15 minutos daqui. Se forem chamados, eles estão vindo. Então, estas coisas primeiras que a gente tem que fazer. Quer dizer, os médicos estão há menos de um mês. Eu acho que talvez o primeiro pagamento dos médicos dessa equipe vai ser agora. Então, quer dizer, como que eu posso dizer que esses médicos não servem, não são aptos, se eu nem permitir que eles trabalhassem? Aonde estão as evidências de que eles realmente não são aptos? Então, eu primeiro preciso ver o trabalho deles, avaliar o trabalho deles. Nós não tivemos tempo nem de avaliar o trabalho deles. Então, automaticamente, eu entendo que nós estamos dando as verbas, votando verba aqui na Santa Casa, é porque nós acreditamos em quem está lá. E quem está lá tem que mostrar para nós que merece confiança. Então, os recursos estão indo, porque nós acreditamos em vocês. Se vocês pisarem na bola, nós vamos deixar de acreditar em vocês. Então, mostra para a gente que vocês estão dignos de confiança. Faça um bom trabalho para a população. Seja zeloso com o dinheiro que entra aqui. Mostra nota por nota, que aparentemente é o que está na prestação de conta. Aliás, eu conversei ontem com o Rodrigo, e ele falou, calcula nota por nota, e depois vê se não vai bater com o valor que foi o que a gente recebeu. Então, automaticamente, Diego, é muito recente, e eu não tenho nenhum fato que me faça até esse momento, nenhuma denúncia, nenhum documento, nenhum papel, que até este momento me faça duvidar das pessoas que estão trabalhando na Santa Casa. A partir do momento que forem nos apresentados, ou pelo menos para mim for apresentado, aí é um outro caminho. Da mesma maneira que hoje estou aqui buscando defender, buscando ajudar, buscando ver a coisa correta, pode ter certeza que da mesma maneira que eu fui avaliar uma calçada e descobri que os meus companheiros de partido, de repente, pode ter cometido um deslize e estou remetendo para o Ministério Público, vai acontecer da mesma maneira. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, só que eu também não estou aqui para fazer uma acusação sem ter um fundamento, sem ter prova. Isso não vai acontecer. E eu espero que essa não seja a tônica da Câmara.
Nós temos ótimos vereadores. O ambiente está muito bom. Mas para que o ambiente continue bom, a gente tem que agir com seriedade. A gente não pode transformar a Câmara num palanque ou num embate político. Nós temos que fugir disso daí. E talvez a vontade e a tristeza, o desencanto com a Santa Casa, até faça mesmo que o vereador já se decepcione na primeira pessoa que fez uma denúncia. Mas não dá, a gente vai ter que ter equilíbrio. Mesmo a gente estando desconfiado, mesmo a gente estando descontente, mesmo as coisas ainda estando devagar, nós precisamos entender que a Santa Casa foi importantíssima nesse período de Covid. Se nós não tivéssemos a Santa Casa, o número de mortes seria muito maior. E vieram médicos de fora, vamos dar um crédito para eles? Vamos esperar? Se eles não andarem conforme a gente gostaria que andasse, a gente conversa com o gestor, muda, a gente tenta outras alternativas, mas é importante ressaltar os médicos que estavam tocando a Santa Casa antes e que eram gestores da Santa Casa. É um ledo engano achar que os interventores eram gestores da Santa Casa. Quando a gente começa a analisar documento, igual nós estamos analisando, você descobre quem eram os gestores da Santa Casa. Então, os interventores... E quem eram? Os médicos. Os médicos, quem faz parte da equipe, é só a gente pegar, está lá, os médicos que fazem parte da equipe. Quem era membros da equipe gestora da Santa Casa? O interventor, Diego, era meramente um papel político. Ele não tinha força nenhuma, porque quem determinava procedimento, o que vai ir, como vai ser, tanto é que a linguagem do Abelardo, quando entrou na Santa Casa, foi o quê? Nós iremos tirar a caneta e a chave do cofre de vocês. E agora é nós que vamos tocar isso daqui. Então, pelo menos, nesse primeiro momento, foi uma ação positiva. Quer dizer, antes quem determinava quanto ia receber era a pessoa que recebia. Era a pessoa que recebia. E isso fica claro pelo levantamento. A dívida com os médicos cresceu 11%. A dívida com os funcionários, 78%. Você deixa de pagar fundo de garantia, você deixa de pagar, recolher o INSS, os encargos sociais dos funcionários que ganham R$1.000, R$1.100, R$1.200. Mas os médicos que ganham 40, 50 mil não deixam de ganhar. Então, quer dizer, quem é que comandava? Os médicos é que comandavam. Quem é que comanda agora? Será que vai ser os médicos? Eu espero que sejam os gestores. O Mozart, o Rodrigo, o seu Ivan, pessoas por quem eu tenho muito respeito e confiança. E não pode deixar mais. Agora, eu vou permitir ou aceitar que volte para a mão daqueles que faziam tudo errado? Não dá. Então, nós precisamos entender o seguinte, e no relatório que nós vamos apresentar, Diego, principalmente na minha fala, eu vou fazer questão de fazer essa colocação, que quem comandava a Santa Casa não eram os interventores, quem comandava a Santa Casa era a equipe de médicos, que eram a equipe técnica lá da Santa Casa. São eles que comandavam a Santa Casa. Fora isso, Diego, era só meramente papel político. É até triste saber que algumas pessoas entraram sem saber o buraco que eles estavam se enfiando. Bom, nós estamos aqui na Câmara Municipal conversando com o vereador pastor Edi Carlos sobre alguns assuntos. Nós vamos entrar agora num terceiro assunto com você, pastor, que é com relação à questão da educação. Nós tivemos aí ontem a repercussão de uma notícia a respeito de uma licitação que a Prefeitura abriu, um chamamento por carta convite para a contratação de uma assessoria para o setor de educação aqui do nosso município. Eu queria saber se o senhor sabe o que é isso e o que vocês pretendem fazer para, de repente, verificar como é que vai ser feita essa contratação. Só para você que está me ouvindo entender, é uma contratação que deve custar em torno de R$97 mil por ano. É por um período de 12 meses. O que vai fazer isso? Que tipo de serviço que eles vão prestar, pastor? Diego, eu não sei detalhadamente que tipo de serviço irá prestar. Uma coisa eu sei, posso afirmar, a classe de professores é uma classe muito organizada. Então, é claro que a repercussão é justamente porque nós estamos falando de um colegiado muito organizado. Eu acho que é muito importante a administração fazer pontes. E pontes antes de tomar qualquer medida, faz a ponte, construa antes. Vê com os profissionais o que eles acham. De repente, Diego, é uma boa medida, mas que da maneira que foi colocado, soa totalmente como se fosse uma péssima medida. O setor de educação sempre teve um gestor jurídico ali, uma pessoa trabalhando nas questões jurídicas, porque os professores eles têm que ter total independência. Na verdade, eu acho que tem que ter uma maior independência ainda. Eu acho que o setor de educação ainda é muito ligado à prefeitura. É como se fosse quase uma autarquia, né? Eles deveriam ter realmente todo o seu corpo, RH, parte jurídica. Para mim, a educação
têm capacidade para fazer isso, para eles tocarem. Isso geraria até uma independência. A interferência política seria bem menor. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é legal? Né? E o que tudo indica, o Ricardo Prearo fez uma denúncia ou mandou para o Tribunal de Contas e certamente vai ter uma resposta. Que eu acho que essa aí é a medida perfeita. Eu gostaria que vocês analisassem essa situação dessa assessoria jurídica que vai ser contratada, se pode. Então, eu acho que nós já vamos ter uma resposta. Então, a primeira coisa é ver se é legal. Na sua avaliação, pode? Eu acho que pode. Né? Eu acho que não está saindo fora na questão legal. Aí você tem que ver a questão moral. Nós estamos num momento que dá para contratar? Quem tem que fazer essa avaliação primeiro é o prefeito junto à comunidade. Como que eles vão interpretar isso? Você gastar esse valor no momento que nós estamos de pandemia. Então, também tem que ver. E a outra é a questão política. Então, para mim, a parte legal, não basta você ver só a parte legal. Ele tinha que ver essa parte realmente, se é o momento, devido a nós estarmos enfrentando isso, e depois ver as questões políticas. E a parte da necessidade, pastor, até desculpe interromper, mas é necessário alguém para poder auxiliar o setor de educação a tomar as decisões, a tomar o norte, porque quando a gente ouve falar em assessoria, a gente imagina alguém que auxilia, alguém que orienta, alguém que quase que toma as decisões ou diz, olha, você vai por aqui, você vai por ali, como um assessor de gabinete, por exemplo, alguém que vai dando essa assessoria. É necessário isso no setor de educação hoje? Diego, eu não posso falar com propriedade por não estar lá no setor de educação. Mas o vulto de processos, o vulto de pedidos é muito grande. Quando fala que nós temos um corpo jurídico, que nós temos procuradores na prefeitura que são ótimos, eu gostaria de saber se são ótimos para quê e para quem. Porque nós temos um corpo jurídico que não serve, no meu entendimento. Não dá a assessoria necessária. E eu já tive prova disso em projetos de leis que a gente vê como que chega para a Câmara o parecer jurídico. Então, se para a prefeitura, esses assessores jurídicos, esses procuradores, porque eles são bons para quem? Todos os prefeitos reclamam dos nossos procuradores. Não é um, é todos. E eu falo porque eu ouvi. Não é um diretor. Eu já ouvi de todos, ou praticamente todos, que a procuradoria jurídica da prefeitura não funciona. Para coisas pouquinhas funciona, mas para prestar uma assessoria. Então, eu não sei, por exemplo, se é o momento e a ponte política que não foi feita. Eu acho que é muito importante que a gente entenda o porquê que vocês precisam disso. Então, essa resposta eles precisam dar. Quer dizer, já teve antes, e já teve gente que trabalhou com equipe bem menor. A última equipe mesmo que trabalhava da Fabíola era uma equipe reduzida. Quando foi tirada a Marlene, então, ficou com quem lá? Simone, Valéria, Elaine e Fabíola. Quer dizer, 4 pessoas e tocavam o setor. Teve muitos problemas? Teve problemas na questão de estar respondendo, de ter ações na procuradoria, ter que responder. Eu acho que isso toma um pouquinho do tempo de você trabalhar as questões pedagógicas. Então, nós temos que avaliar o seguinte, a equipe está lá, é só para trabalhar as questões pedagógicas, porque a equipe que está lá é maior. Ou você, na hora que formou a equipe, já não pensou em trazer alguém que tinha conhecimentos na área jurídica. Então, realmente, eu acho que nesse ponto há um deslize. Há, no mínimo, uma falta de construção melhor. Essa ideia não ficou clara. Nós não estamos entendendo por que precisa dessa assessoria jurídica. Não nos informaram. A Câmara não está sabendo de nada. E eu acho que, nesse ponto, agiu corretamente o vereador Ricardo de realmente perguntar para o Tribunal de Contas. Isso pode? Então, a primeira coisa é, isso pode? Tá bom, isso pode. Depois nós vamos partir para as outras questões. E no formato da licitação, pastor? Porque existem diversos formatos, só para você que está nos ouvindo aí nesse momento poder entender, o formato adotado nessa licitação foi por carta convite. Como é que funciona isso? A prefeitura, que é quem está fazendo a licitação, seleciona algumas empresas e envia uma espécie de convite para participar da licitação. Então, olha, você e você vão participar dessa licitação, te manda uma carta e você manda o preço desse serviço que eu estou precisando. Então, é meio que a prefeitura seleciona quais serão as empresas a participarem de uma licitação como essa. E outro ponto alegado também pelo vereador Ricardo Prearo é com relação à visibilidade, divulgação desse processo licitatório, que não foi feito da forma correta, inclusive o encerramento dos envelopes se encerra já amanhã, sexta-feira. Esse formato que foi adotado, pastor, na opinião sua,
é um formato adequado para esse tipo de serviço? Ô, Diego, população, tudo que é previsto na lei eu posso fazer. É igual quando eu vejo gente reclamando que veio gente de fora trabalhar. O prefeito pode chamar quem ele quiser. Existe a previsão legal para esse formato. Então, ele não está cometendo nenhum deslize nesse ponto. Nesse ponto, não. Ele poderia escolher a licitação, ele poderia fazer o chamamento público, e ele pode fazer nesse formato. Então, para mim, aqui não há, para mim, erro. Ele escolhe o formato que ele vai executar. Então, não tem impedimento legal aqui. O que nós estamos dizendo é, não foi nos informado o porquê precisa de uma assessoria jurídica. Não foi construída a ponte com os professores. Então, a revolta dos professores é justamente porque é o seguinte, vai nos afetar diretamente, mas não foi nos informado. O porquê que agora nós, professores, vamos ter uma assessoria jurídica. Foi uma reivindicação dos professores? Foram os 400 profissionais da educação que falaram, nós precisamos de uma assessoria jurídica? Ou foi só uma pessoa dentro do grupo que disse, nós precisamos de uma assessoria jurídica? Então, para mim, Diego, é mais no campo político dessa ponte é que há falha. O formato, para mim, é previsível, é previsto na lei, ele escolhe o formato. Essa aí é uma decisão do prefeito. O formato, como ele vai fazer isso, ele escolhe se tem previsão legal, ponto. Mas a questão política, para mim, é que ficou embaraçado, Diego. Constrói com as pessoas. E não é só esse fator. É importante que eles façam a leitura de todos os outros segmentos e todos os outros setores. Porque se os professores tivessem ciência do que se tratava, talvez na hora que fosse abordado o tema, os próprios professores poderiam dizer, nós já estamos sabendo, o setor precisa realmente de uma assessoria jurídica, nós estamos tendo dificuldade com algumas questões. Porque esse é um serviço que vai atender principalmente o setor da educação. Esse não é um serviço que a população vai lá e tem uma assessoria jurídica. Então, este serviço não é para o povo. Esse é um serviço para o setor de educação. Então, se o setor de educação está construindo um serviço para os professores, por que os professores não estão sabendo disso? Por que nós, por exemplo, não estamos sabendo disso? Então, automaticamente, por isso que geram as dúvidas. E quando se fala de transparência, Diego, é importante colocar que não é só fazer dentro da legalidade. Eu posso fazer uma coisa dentro da legalidade, mas eu preciso dar transparência. A transparência é eu mostrar o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo certo e eu não dou transparência, as pessoas começam a pensar que eu estou fazendo errado. Obrigado pela participação, pastor Edi Carlos, vereador aqui na nossa cidade, batendo esse papo com a gente aqui na Câmara Municipal, sobre diversos assuntos. Você que acompanhou aí, é claro, teve diversas informações aqui. Você que chegou agora no finalzinho, com certeza pegou só uma parte, pode ver daqui a pouquinho a entrevista inteira. Se o senhor quiser acrescentar algum assunto, fica à vontade. Caso contrário, nosso muito obrigado, pastor. Gostaria de agradecer mais uma vez vocês, mandar um abraço para o Armando, todos aí da família Clube. Obrigado por dar essa oportunidade. Foi longa, vários assuntos, mas a gente não foge de nenhum, porque eu acho que a população precisa dessa informação, Diego. A coisa tem que ser destrinchada do jeito que é. Então, há erros e há acertos, mas a gente tem que aprender com os erros, né? Nós estamos já indo para 4 meses, mais de 100 dias do meu mandato, mais de 100 dias do Executivo, e o Executivo precisa aprender algumas liçõezinhas no campo político, são importantíssimas. Essas pontes não estão sendo feitas. Então, quando eu ouço alguém dizer, está mal assessorado, não sei se é mal assessorado no todo, mas principalmente nessas pontes, nessas conexões, nessa informação, ele está precisando urgente de ter alguém que possa fazer isso. Porque senão, as possibilidades de fazer coisas boas vai começar a ter um efeito contrário. Se as pessoas não sabem o que você está fazendo, eles vão começar a julgar que você está fazendo errado. Então, esse fica o meu recadinho aí para o prefeito, que já falou isso pessoalmente, mas a população precisa saber que eu já falei e continuo falando. Precisamos construir pontes. É isso que precisa. Muito obrigado, Diego. Legal. E a você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo. Também a você que nos acompanhou através dos 570M da Clube, nosso muito obrigado. E até a próxima. Com imagens de Mari Cristianini, Diego Santos, para a Bariri Rádio Clube.